Deus, soberano Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Confiemos em Deus, confiemos no Senhor. Jesus, quando estava na terra, ele não cobrou para curar, ele não cobrou para amar, ele não cobra para perdoar, ele não cobrou para nos salvar, ele não cobrou para levar a cruz, ele não cobrou para nos dar direito da salvação. Estão te cobrando para ter um amor. Que amor é esse que você tem que comprar, meu querido? Eu não quero comprar amor de ninguém. Vivem assim, né? Acham que podem comprar sentimentos, acham que podem comprar felicidade e não podem comprar. Laodiceia, que mérito teria, né, comprar o sentimento de alguém? Que o Senhor possa ter misericórdia dos seres viventes da terra, que o Senhor abençoe o povo ali de São Paulo que está passando por aquela luta, por aquela dificuldade. Bom Deus possa conceder a vontade dele na nossa vida, que é boa e perfeita, né? Que o Senhor possa resplandecer a luz dele sobre as nossas vidas, alcançando com misericórdia, com providência, a providência que você está precisando nessa manhã. Que Deus possa dar a vitória, o Espírito Santo de Deus possa derramar a sua presença em sua vida, o consolo. Que Deus possa abençoar aqueles que estão de luto, né? Visitar nesse momento, aqueles que estão na UTI, aqueles que vão entrar na sala de cirurgia, que Deus possa abençoar a mão dos médicos, daqueles que trabalham com a medicina, que Deus livre, Deus guarde os caminhoneiros, guarde sua entrada, guarde sua saída. Que Deus possa livrar sua família, né? Guardar dos malfeitores, dos sanguinários, do violento. Que Deus possa conceder os livramentos nesse dia. Salmo 67. O Senhor me deu este salmo pela madrugada, né? Deus, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra temerão. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre sua vida, sobre sua família, sobre aqueles que estão afastados do caminho, sobre aqueles que estão perdidos. Que o Senhor possa derramar as bênçãos dele na sua vida, que o Senhor possa alcançar e que o Espírito Santo de Deus possa te dar a vitória nesse dia, possa estar contigo aonde você for, que eles possam estar com vocês, amém? Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha o povo de Jesus, tome uma decisão na sua vida. Toma uma decisão na sua vida, e essa vida é o quê? Qual é essa decisão que nós temos que tomar? É estar na presença do Senhor, estar com Ele, sabe por quê? Com Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai curar tuas feridas, Ele vai ser teu advogado. Quando alguém te acusar, você vai ter um advogado. O Espírito Santo de Deus é teu advogado. Então, nesse momento, você que está afastado do caminho do Senhor,
Basta você voltar, você dizer: eu quero, Senhor, eu quero o teu perdão. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê força. Eu quero que o Senhor me carregue nos braços. Eu quero ser cuidada, Senhor, por ti. Eu quero ser liberta, Senhor. Eu quero ser sarada. Eu quero ser restaurada, Senhor. Então basta você dizer isso a Ele. Eu tenho certeza que você pode falar. E se você não consegue mais falar, você pode chorar. Você pode chorar, Ele vai entender tuas lágrimas. As tuas lágrimas vai ser uma oração para Ele. E isso você tem que dizer para o Senhor: Senhor, eu te quero, Senhor. Eu não tenho força, mas eu te quero. Diga isso para Ele, Ele vai entrar com restauração dele. Então não te preocupa, porque está na mão dele e é a mão do Senhor, é poderosa para te curar, para libertar, para restaurar, para salvar, para transformar, amém? As mãos do Senhor no vaso, né? A mão do oleiro moldando o vaso. Então deixa na mão do Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração e permaneça na presença do Senhor. Espere o tempo de Deus para a tua vida. Não fique ansioso, não fique desesperado, aflito, angustiado, porque ainda não aconteceu tua promessa. Deixa Deus trabalhar, deixa Ele moldar, deixa Ele fazer o que Ele está fazendo, porque quando vir para a tua mão vai ser bom e perfeito. Perfeito porque vai te dar paz, né? Aquilo que Deus traz para a sua vida não é para te destruir, não é para te tirar a paz, e sim para te dar paz. Se está na tua vida te tirando a tua paz, tenha cuidado, tenha cuidado. Então precisamos, sei que você está pedindo, que você está precisando, mas eu quero dizer para você que Deus entra com providência através das tuas orações. Confie nele, confie no Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer por você. Ele te ama, ele deu o seu próprio filho por amor a você, por amor a nós. Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, né? Diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Interessante, né? As pessoas sempre querem maltratar os da igreja. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que não entendem o Evangelho de Cristo, que não entendem Cristo, que não entendem que Jesus é o Salvador, eles sempre estão querendo maltratar, né? Esses que seguem a Jesus, que seguem os seus ensinamentos, que reconhece que Jesus é o nosso Salvador, que reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio à Terra para nos salvar, para nos perdoar, para termos o direito da salvação. Então esses que são que nem esses o rei Herodes, eles ainda continuam perseguindo a igreja de Cristo, né? Tem ódio de nós, tem uns que têm ódio, tem uns que... Eu já vivi isso, né? Aqui na live muitos já chegavam aqui com ódio, falando palavras cheio de ódio, mas a gente sabe que não nos atinge, porque eles não conhecem a verdade, porque eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem quem é Jesus, eles não estariam com um coração cheio de ódio. Jesus é a vida, Jesus é o milagre da vida, Jesus é a luz na escuridão, Jesus, ele é o consolo, o bom dia. Então aqui, né, Atos capítulo 2, e por aquele mesmo tempo, né, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vindo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Interessante, né? Como que alguém vai agradar alguém por matar pessoas que levavam o evangelho de Cristo? Como que essas pessoas tinham prazer em ver a morte dos discípulos? Como as pessoas tiveram prazer, se alegraram com a morte de Jesus, com a morte de Pedro, com a morte de Tiago,
com a morte de João, com a morte de Paulo, como essas pessoas elas ficavam felizes com as mortes dos cristãos na arena dos leões, né? Nas fornalhas. Interessante, né? E aqui diz assim: essas pessoas tinham prazer quando um cristão era morto, quando o seguidor de Cristo era morto. E o que eles faziam? Então eles continuaram matando, porque estava agradando algumas pessoas, estavam agradando os judeus, estava agradando aquele povo. Então eles continuaram ali a prender, a maltratar. E hoje não é diferente. Hoje tem pessoas que maltratam, né? Aqueles que querem a Jesus, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que falam da palavra de Deus, aqueles que falam do Salvador e continuam maltratando, continuam querendo matar a nossa fé. Muitos ainda já foram mortos, agora no tempo de hoje. Muitos já foram presos, estão presos. Tem missionários em prisões, você sabia disso? Por causa de quê? Porque pessoas sentem prazer em matar, em maltratar aqueles que servem a Jesus, aqueles que adoram a Jesus, que adoram o Filho de Deus, porque quando adora a Jesus, está adorando o próprio Deus. Que daí seja repreendido todo espírito de acusação, porque a palavra de Deus diz que o maligno é o acusador, mas o Espírito Santo é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado. Então aqui diz o quê? E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então ali Pedro tinha sido preso para ser apresentado depois da Páscoa. E diz o que? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora eu quero dizer para você, teu filho, tua filha, teu esposo, tua família, eu não sei em que prisão eles estão. Eu falo da prisão espiritual, prisão de vícios, prisão de entendimento, né? O maligno cauterizou mentes. O maligno cauterizou mentes a seguir a ele, a ser contra Jesus, a ser contra todos aqueles que falam o evangelho de Cristo. São mentes presas, aprisionadas. São mentes que estão aprisionadas no vício, nas drogas, na prostituição. São mentes que estão aprisionadas na depressão, porque foram aprisionadas no reino espiritual. Mas o que diz aqui? Quando Pedro estava preso, eu tenho certeza que você está aqui, não está em prisão, né? Mas há algo que te prende no reino espiritual a ter uma prática de mentira, a ter uma prática de enganos, a viver de enganos, a viver de uma falsa felicidade, de uma falsa alegria, daquela alegria momentânea, não da alegria que o Espírito Santo te dá, que é eterna, que é, aleluia, soberana, que vai até a eternidade, que aquilo que o Espírito Santo nos oferece não é passageiro, ele é eterno, é para sempre, ele se renova, ele não morre nos nossos corações, ele é renovado nos nossos corações. Então aqui o que diz? Aleluia, Jesus, que a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Então, quantos da nossa família estão em prisões espiritual? E nós estamos fazendo o quê? Orando. Orando para que os da nossa família sejam libertos. Orando para que outras vidas sejam libertas. Orando para que famílias sejam libertas. Orando, nós estamos aqui orando enquanto muitos estão em prisões espirituais. Não só materiais, mas espirituais.
porque o reino das trevas aprisionou. Por causa de quê? Porque essas pessoas aceitaram o que ele ofereceu, aceitaram o cigarro. Experimenta aí, é bom, não é isso? Então, o que que aconteceu? Experimentou e acabou se tornando uma prisão. Hoje chega aqui pedindo oração para ser liberto do cigarro, para ser liberto das drogas, para ser liberto do álcool. Hoje, quantos jovens, então, quantos jovens entram aqui pedindo socorro, pedindo ajuda em oração? Você disse que é bom, minha querida, pode ter certeza que não é bom, é um engano. Sabe quantos jovens já foram sepultados por causa de drogas? Jovens que eram para estar vivendo a sua juventude, pais enterraram por causa de drogas. Não é bom não, minha querida, não é bom. É uma falsa ilusão. E aí, quantas mães enterraram seus filhos por causa disso? Então, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja orava para que Pedro fosse liberto. A igreja orava contínua oração. Aleluia, Jesus. Então, isso significa o quê? Contínuo, constante. Não parava de orar. Então, nós não podemos parar de orar. Enquanto eu estou dormindo, tem alguém, a igreja, né? Nós somos a igreja. O corpo junto é a igreja. Então, quando eu estou dormindo, tem alguém tem alguém acordado orando. Você sabia disso? E é assim, enquanto uns dormem, outros estão acordados. Enquanto uns estão acordados, outros estão dormindo. Mas há uma contínua oração. Há uma contínua. Então, é a oração na igreja de Cristo, no povo de Cristo, ela não para. Você sabia disso? Ela não para, ela é constante. Por isso que há o grupo de intercessão. Por isso que há a intercessão na madrugada, as orações constantes. Por isso que o Senhor diz, orai se cessar, porque a oração não cessa. Quando uns dormem, outros estão orando. E o próprio Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Gratidão ao Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, há uma contínua oração. Mesmo que você diga, irmã, eu não oro mais, mas tem alguém orando por você. Tem alguém orando para que você se levante novamente em oração. Tem alguém intercedendo por você. Então a oração diz aqui, quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Interessante, né? Pedro estava no cárcere, estava dormindo. Podia Pedro estar desesperado, podia Pedro estar em depressão, podia Pedro estar chorando, se lamentando, murmurando, porque estava preso, não é verdade? Mas Pedro estava tranquilo, estava dormindo. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que ele tinha que passar por isso. Porque Pedro sabia que Jesus passou por muito mais por causa do evangelho, por causa de levar o evangelho a toda criatura, né? Que era isso que Pedro e os discípulos, os apóstolos fizeram e que hoje nós fazemos. Então Pedro estava no cárcere, mas estava dormindo. Dormindo, ele não estava em desespero, em aflição. Às vezes, você está passando por algum problema e você fica desesperado. Olha o que aconteceu. A igreja orava, contínua oração. Pedro estava dormindo e olha o que aconteceu agora em seguida. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aonde o anjo do Senhor chega, o que acontece? Cadeias são caídas, correntes são quebradas. Aonde o anjo do Senhor chega, o milagre acontece. Aonde o anjo do Senhor chega, libertação acontece. Aonde o anjo do Senhor chega, pessoas são levantadas. Pessoas que estão caídas são levantadas pelo anjo de Deus. Interessante, você prestou atenção que foi dito?
Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, hoje o Senhor vem dizer para você: levanta-te depressa. Aquilo que te prendia, não te prende mais, porque o anjo, a palavra de Deus, está sendo ministrada para tirar você dessa prisão, se você crê. Eu não sei o que está prendendo você, mas o Senhor está aqui nesse momento para te libertar, se você crê, para te levantar, para você alcançar os teus propósitos, os propósitos de Deus para a tua vida. Esse anjo que estava com Pedro, ele está aqui nesse momento conosco. A palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus é o anjo do Senhor, que sempre está conosco, nas nossas mãos, no nosso coração. Então, esse anjo, ele está quebrando essas correntes e dizendo para você: levanta depressa, levanta e glorifica meu nome, levanta dessa enfermidade, levanta dessa infelicidade, levanta dessa depressão, levanta dessa frieza, levanta dessa mesmice, levanta dessa preguiça. Eu não sei o que faz você estar deitado, que não consegue caminhar na presença de Deus, mas eu sei que hoje o Senhor está aqui com essa palavra e dizendo para você: levanta-te depressa. Então obedeça a voz do Senhor e continue marchando, continue na fé, continue crendo que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na sua vida. E disse aqui: e disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Tá vendo como é? O próprio Jesus veio como um anjo ali naquele momento resgatar a Pedro, porque quem que nós seguimos, não é a Jesus? Então ele disse para Pedro: levanta-te, põe tuas sandálias, a sandália do Evangelho. Tentaram tirar as sandálias do Evangelho dos pés de Pedro, né? Colocaram ali as correntes, acorrentaram a Pedro e tiraram as suas sandálias, mas o Senhor chegou ali e tirou Pedro daquela prisão e disse logo: coloca tuas sandálias. Sabe por quê? Porque ninguém vai parar aquele a qual o Senhor chamou para a caminhada, para levar o Evangelho. Muitos podem querer estar te prendendo, enfermidade, pode vir para querer prender você, vida sentimental, vida financeira. Eu não sei o que está prendendo você, que não deixa você levar o Evangelho de Cristo, que você tirou as sandálias do Evangelho do teu pé, ou então alguém tirou as sandálias do Evangelho do seu pé. Glória a Deus. Quer dizer que nesse momento que Deus está falando: calça tuas sandálias, volta a levar o Evangelho, volta a adorar a Deus, volta a fazer a obra de Deus, volta a visitar os enfermos, volta a visitar os encarcerados, volta a servir a Jesus. Calça as sandálias do Evangelho. Alguém tirou dos teus pés, te prenderam, mas o Senhor, aleluia, Deus hoje novamente diz: calça tuas sandálias e me segue. Calça tuas sandálias e me segue. Leva a palavra àqueles que precisam. Leva a minha palavra àqueles que estão aflitos. Leva a minha palavra àqueles que estão enfermos. Calça as tuas sandálias do Evangelho e continua seguindo Jesus. Quantos vão querer vir ainda para te prender nessa caminhada, para te parar nessa caminhada, mas o Senhor sempre vai chegar contigo, vai te libertar e vai fazer você caminhar novamente junto com Ele, porque aquele que crer no Senhor, não há quem possa prendê-lo, e ali não poderam prender a Pedro. Então, aqui continuando, o sono disse o quê? E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito. Olha só, nem Pedro sabia que era real o que estava acontecendo, mas pensava que via alguma visão. Você está entendendo? O próprio discípulo do mestre, Pedro, estava levando o evangelho do mestre, cheio do Espírito Santo, viu o anjo do Senhor chegar, libertar a ele, e ele mesmo achava que era uma visão, não uma visão real,
mas uma visão imaginária que ele achava que estava imaginando. Vovó querida, um abraço apertado com cheiro gostoso. Te amo muito, minha querida. Eu creio na sua vitória, hein? Não esqueci de orar não pelos seus propósitos. Está na minha oração continuamente, pode ter certeza. Então, o que acontece aqui? Pedro achava que era uma visão. E às vezes o Senhor aparece para você. Você tem visões, visões celestiais, e você acha que não é do céu, que não é de Deus, que não vem de Deus, que é da sua imaginação. Mas muitas das vezes é o próprio Deus que se apresenta para você, o anjo de Deus, né? O anjo do Senhor se apresenta e te mostra que ele é com você, ele mostra que ele está na tua vida, que você não está sozinho. E aqui diz o quê? Deixa eu ver onde eu parei. E quando passaram, a primeira e segunda guardas chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, qual se lhes abriu por si mesma, assim tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Bom dia, minha querida, lhe amo em Cristo Jesus. E o que diz aqui? Pedro, e quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Aquela porta de ferro era preciso que alguém abrisse para Pedro passar. E nenhum anjo foi lá abrir pela porta. Quando eles chegaram perante aquela porta, a porta abriu sozinha. Significa o quê? O poder de Deus, a presença de Deus. Quando a presença de Deus está, portas são abertas sem você precisar tocar, sem você precisar até fazer esforço. Por quê? Porque você precisa somente crer no sobrenatural, crer no poder de Deus, e a porta é aberta sem você fazer esforço nenhum. Interessante, né? As bênçãos chegam na tua mão sem você precisar fazer esforço. Mas o que eu preciso? Crer. Crer que o Senhor pode fazer o impossível. Maravilha, Deus, né? Maravilha, maravilhosa palavra de Deus. Então, receba a porta que você está olhando. Meu Deus, é impossível. Senhor, alguém tem que abrir essa porta para mim, Senhor. E o Senhor está dizendo para você, ninguém precisa abrir a porta para você. Se eu estou na tua vida, ela vai se abrir perante a tua presença, porque eu estou contigo, ela vai se abrir. Não tem porta que fique fechada quando o Senhor está contigo, que está na tua presença. Entenda isso, receba isso para a sua vida. A palavra de Deus é poder para a nossa vida. Quando nós entendermos o poder que ela tem sobre nossa vida, portas são abertas sem você tocar. Louvado seja Deus, glória a Deus, Senhor. Sem palavras, Cris. Que Deus te abençoe. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, que de tudo que o povo dos judeus esperava. Sabe o que o Espírito Santo me atentou agora? Quando o anjo do Senhor chegou no cárcere, o que aconteceu? As algemas que estavam em Pedro, que prendiam a Pedro, foram soltas. Olha só. Primeiro, era impossível, né, alguém entrar no cárcere porque havia guardas. Pedro estava sendo bem guardado para que ninguém fosse tirar Pedro da prisão. Pedro estava lá. O anjo chegou. As correntes se quebraram. Eles passaram pelos guardas. Pedro vivendo isso, ainda não acreditava. E o Senhor tem entregado milagres na tua vida. O Senhor tem te abençoado e você ainda não acredita que Ele pode entregar o que você está pedindo. Que Ele pode entregar o que você está
chorando, o que você está orando, o que você está clamando, porque o Senhor chegou no cárcere, onde havia guardas, as algemas foram tiradas, foram soltas só pelos guardas com o Senhor, e ainda assim ele não acreditava. Mas quando ele chegou perante a cidade, que havia uma porta de ferro, que essa porta de ferro se abriu sem ninguém tocar, sem ninguém tocar. Aí ele entendeu que verdadeiramente era o Senhor que estava com ele, era o anjo do Senhor. E quantas vezes Deus tem te abençoado, Deus tem mostrado que é com você, mas você ainda está duvidando que é o Senhor está na tua vida, que o Senhor está contigo. E aqui estamos entendendo que o Senhor tem feito milagres na tua vida e ainda assim você não acredita que Ele é contigo. Você não acredita que Ele é na tua vida, você duvida, será se Deus é comigo? Será se Deus está comigo? Eu estou sozinha? Quantas portas o Senhor já abriu, quantos milagres, quantas curas, quantos livramentos Ele já fez na sua vida e você ainda está duvidando que Deus é com você. Pedro viveu isso. Pedro só foi cair em si quando a porta de ferro se abriu sem ninguém tocar. Então Pedro já estava vivendo ali o milagre, Pedro já estava vivendo a presença de Deus com ele e ainda assim Pedro não tinha acordado que o Senhor estava ali naquele momento com ele, mas naquele momento da porta de ferro, Pedro viu que verdadeiramente o anjo do Senhor o tinha livrado da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, tá entendendo? Estão esperando a tua derrota, estão esperando que você não prospere, estão esperando que você não morra, que você não vai ser curado, estão esperando que você não vai ser feliz, estão esperando que você não vai ser levantado, estão esperando que você vai continuar nessa derrota, nesse fracasso, estão esperando isso, porque aquele povo estava esperando a derrota de Pedro, a morte de Pedro, a zombaria ali na vida de Pedro. Mas o que foi que Deus fez? O Senhor mostrou: ei, esses que estão esperando ver a tua queda vão ver eu te levantar, porque foi a primeira coisa que aconteceu. Ele disse para Pedro: Pedro, levanta e me segue. Você que segue a Jesus, que estão esperando a tua derrota, pode ter certeza, eles não vão ver a tua derrota, eles vão ver o Senhor te levantar, eles vão ver o Senhor abrir portas de ferro sem você tocar, sem ninguém tocar. Eles vão ver o que o Senhor ainda tem que realizar na tua vida, e é coisas grandes, porque até chegar o último dia a qual Pedro terminava a obra na terra, coisas grandes Deus fez através da vida de Pedro, não é verdade? Deus é lindo, muito lindo. Sem palavras para o meu Deus. E aqui o que aconteceu? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha o poder da oração. A oração move a mão de Deus. A oração envia anjos para entregar a tua vitória. Lembra que Daniel entrou em propósito de oração 21 dias, sem contar que Daniel orava 3 vezes ao dia, continuamente, tinha uma vida de oração, e Daniel sempre foi bem sucedido, vitorioso, sempre o Senhor entregou vitórias, mesmo ele passando pela cova, pelas lutas que ele passou, pelas calúnias, mas o Senhor é com ele por causa da constante vida de oração. Então, você que pede oração, tenha uma vida constante de oração. Tenha uma vida constante de oração. É isso que você tem que entender. Eu peço oração. A vovó que estava aqui, sempre eu peço a oração dela. Mas eu tenho minha vida constante de oração. Então, você que chega aqui pedindo oração, aprenda a ter uma vida constante de oração, a ter essa conversa constante com o Pai, a falar com o Pai as tuas necessidades, o que você precisa. Então, não venha só pedir oração, mas tenha uma vida contínua de oração.
de conversa com Deus. Amém? E aqui diz, e batendo Pedro a porta, vamos já encerrar. Vamos já encerrar, né? Que os olhos já vai pesando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti? Duvidaram da menina. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e espantaram. E é assim que vai ser. Quando virem o teu milagre, as pessoas vão se espantar. Quando virem o que Deus vai fazer na tua vida, pessoas vão ficar espantadas. Vão dizer, mas não estava morrendo? Estava morrendo, mas serve a um Deus que faz milagre e hoje tem vida e vida com abundância. Mas não estava desempregado? Estava desempregado, mas serve um Deus que faz milagre e hoje a porta está aberta. Mas não estava separado? Estava separado, mas tem um Deus que faz milagre e ele restituiu a aliança. Senhor da glória, mas não estava caído? Estava caído, mas tem um Deus a qual ele orava e levanta dessa queda. Então é esse Deus, quando você ora, ele move as mãos dele, ele vai ao teu encontro, porque ele foi aonde Pedro estava. Então eu não sei onde você está, mas ele vai ao teu encontro e ele te levanta e ele diz, levanta e caminha comigo, me segue, porque comigo eu sempre vou te livrar. Seguindo a Jesus, você sempre vai ter milagre na tua vida, constante milagre na tua vida, viver de fé é viver de milagre. Deus é lindo, muito lindo. Muito lindo mesmo, é verdade, Cris. Então essas pessoas vão se espantar, porque se espantaram vendo Pedro ali. E assim muitos vão se espantar com o teu milagre. Outros vão ficar felizes, mas outros vão ficar espantados. Mas não estava morrendo? Mas não tinha acabado o ministério? Mas a porta não estava fechada? E as pessoas vão se espantar com a vitória que Deus vai te entregar. Amém. Eu creio e eu recebo. Se você crer, receba também. E acendendo-lhes ele com a mão, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E assim continuou Pedro, indo para outros lugares, anunciando o evangelho, falando dos milagres, falando do poder da oração. A igreja, quando orava, o Senhor enviou o anjo. Pai do Senhor, temos a palavra, entendeu o que o Senhor quis falar com você nessa manhã? Você que está aqui ouvindo a mensagem, possa ter um novo amanhecer a cada dia, a cada vida, fôlego de vida que o Senhor te dá todos os dias, seja um novo amanhecer na tua vida, não um amanhecer de derrota, não um amanhecer de depressão, de enfermidade, de fracasso, não um amanhecer com pensamentos de murmuração, com pensamentos de ingratidão, com pensamentos de desânimo, mas que seja um amanhecer a qual o Senhor está contigo nesse amanhecer. E as lutas virão no dia, mas o Senhor estará contigo, te dando a vitória a cada luta. E assim você viverá sempre um novo amanhecer. Mas cada novo amanhecer que seja com o Senhor, na presença do Senhor, porque com Ele nós teremos vitória. Com Ele nós temos a nossa salvação, e que todo o amanhecer seja sempre como nós temos amanhecido aqui, né? 4 horas da manhã, estamos aqui, já é 6, já clareou o dia, e um novo amanhecer em adoração a Deus, na presença de Deus, né? Amém. Com Jesus, o nosso amor aumenta por Ele, porque o amor dele, né, é enorme por nós. O que falta é nós termos esse amor por Jesus a cada dia renovado. Amém. Gratidão a todos.
Pai querido, obrigado por esse dia, por esse novo amanhecer, Pai. Mais uma vez eu te agradeço. Te agradeço por essas vidas, pelas almas que foram alcançadas nesse dia de hoje, Pai. Eu te agradeço que eu possa, Senhor, continuar guardando o teu povo, livra das pestes, das pragas, dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos, daqueles que querem, Senhor, que têm perseguido a igreja de Cristo, livra da maldade dos seres humanos, Pai. Continua livrando e guardando todos, Pai. Livra dos enganadores e mentirosos. Livra, Senhor, de toda a maldade, Pai. E dá, Senhor, a cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, as bênçãos que o Senhor tem para entregar a todos nós nesse dia, Pai. Que possamos viver, Senhor, felizes, crendo, Senhor, que o Senhor está conosco. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.